Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa super treinadora, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo um assunto bem bacana, né, Bruna? É isso. Bom, hoje o programa vai tratar de dois produtos que, mesmo quem não frequenta academia, certamente já ouviu falar por aí na vida. Os queridinhos Whey Protein e BCAA. Para a gente começar essa conversa falando especificamente sobre o Whey Protein, a gente tem o prazer de receber agora um nutricionista esportivo especializado em bioquímica e fisiologia da nutrição, o Felipe Rodrigues. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Oi, Camila, oi, Bruna. Uma satisfação estar falando com vocês duas. É muito legal trazer esse tema para a população, porque vai muito além da academia, né, Camila, né, Bruna? Nós temos vários benefícios desses produtos que podem fazer com que realmente um idoso, uma pessoa que praticante de atividade física, mas não é aquele assíduo, tenha realmente esse benefício no cotidiano, no dia a dia. Então, uma grande satisfação estar conversando com vocês sobre esse tema. Que legal! Ainda bem que você já começou falando sobre isso, mas antes da gente entrar um pouquinho, né, nesse tema de quem que pode consumir o Whey Protein, não só quem vai para academia, eu queria explicar o que é o Whey Protein. A gente já falou aqui no programa, no Band News Informa, mas acho sempre importante relembrar. Afinal, o que é esse suplemento? Excepcional. Vamos lá. Pessoal, a Whey Protein é uma fonte de proteína, é um alimento fonte de proteína. Para que o pessoal possa entender, ovos, carnes, peixes, frangos são fontes de proteína. Derivados desses, como leite, queijo, etc., também são fontes de proteína, que é um nutriente, um macronutriente importantíssimo para a nossa função vital, né? Não só estrutural, que é a construção de músculo, construção de tecido, mas realmente algumas funções da sua fisiologia, como o sistema imunológico, tão debatido hoje em dia, né? O sistema imunológico, ele depende de uma boa ingestão proteica, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal falando, eu estou tomando shot, eu estou fazendo uma suplementação imunológica ou anti-imune, mas se não tiver uma ingestão de proteína adequada, realmente a gente acaba aqui debilitando esse sistema. Então, realmente é uma fonte de proteína excepcional. E, Felipe, explica uma coisa pra gente. O que é a quantidade ideal? A gente sabe que depende da pessoa, do sexo, da idade, do peso, mas o que é uma fonte ideal? Só pra gente ter uma noção de ingestão de proteína diária, por exemplo. Uma pergunta excepcional. Vamos nós. Eu tenho públicos no meu consultório, tanto quanto atletas de altíssimo nível, como atletas olímpicos, e público convencional, aquele que pratica de atividade física ou até mesmo sedentário. O que é que a literatura traz? De 0,8 a 1,6 para aquelas pessoas, gramas por quilo de peso de proteína para aquelas pessoas que não treinam. Acima disso, até 2,5 seria para aquela pessoa praticante de atividade física. Não vamos nem citar aqui o atleta em si. Mas uma coisa interessante, e é um erro, né, da sociedade, é não ter uma fonte de proteína em cada refeição. Felipe, quando a pessoa tem aquela dieta básica, né, calculada só em calorias, o que é que traz essa quantidade de calorias derivada da proteína? Aí a gente trabalha em percentual, que traria ali por volta de 25% da quantidade de calorias do seu dia sendo derivada da proteína. Uhum. Então, o ideal seria todas as refeições ter um pouquinho de proteína, e a gente conseguiria fazer assim, uma conta rápida, o indivíduo, eu não sei se é de 60 quilos ou de 70 quilos, só para as pessoas terem noção do que é esse 0,8 até 1,6 gramas por quilo, né, do peso da pessoa, só para a gente ter uma noção eu já estou fazendo uma consulta aqui, né, Bruna, vou botar o meu peso aqui. Dá certo sim, deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala de proteína, é importante que seja dito para a nossa população que é o macronutriente, não é o frango. Por exemplo, o frango é uma fonte de proteína. Então, em 100 gramas de frango, eu vou ter por volta de 30 a 33 gramas de proteína. É importante que seja dito isso, certo? Então, o que é que o nutricionista faz? Ele vai entender qual a necessidade do paciente. Vamos lá pegar um indivíduo de 70 quilos, né? E trabalhar aqui por volta de 2 gramas, aquela pessoa que treina, 2 gramas de proteína por quilo de peso, ele teria necessidade ali de
35 gramas de proteína. O que é que acontece? Felipe, isso é interessante que seja fracionado durante o dia. Por quê, Felipe? Porque se você pega 70 multiplicar por 2 vai dar 140. Então, você vai fracionar, não adianta você fazer a ingestão só em uma ou duas refeições, teria que ser fracionado durante o dia. Então, isso também, Bruna e Camila, se enquadra para aquelas pessoas que não só buscam o alto rendimento ou a melhora de física em relação ao ganho de massa magra, mas, por incrível que pareça, também para aquela pessoa que busca o emagrecimento. Um dos erros é realmente deixar faltar esse macronutriente, porque ele é tão importante para a construção muscular, mas também para o funcionamento metabólico, e também, quando se trata de fisiologia de digestibilidade, ele traz saciedade, entendeu? Então, imagina, para aquela pessoa que está buscando emagrecimento, é interessante que ela consuma uma quantidade de proteína adequada para fazer com que ela tenha menos risco de perda de massa magra, mas também que traga saciedade durante as refeições. Mas então, o whey protein ele pode substituir essa proteína que a gente está falando até agora? Concorda comigo que nesse momento nós estamos em uma reunião. Então, muito provavelmente, a gente não consiga fazer, por exemplo, uma refeição sólida que seria interessante para esse momento. Encaixaria perfeitamente uma suplementação de whey protein nesse momento, por quê? Pela qualidade nutricional e pela praticidade. Então, sim, se calculado pelo profissional, ele pode sim substituir algumas refeições. Tá, então a gente está falando de alguns casos, é isso, não é sempre? Na verdade, sempre. Vamos dizer assim. Felipe, eu vou até fazer uma pergunta para tentar elucidar ainda mais. Felipe, existe um limite máximo quando se trata de número de refeições feitas com whey protein? Na verdade, não. Mas vamos lá trazer um exemplo para o público, né? Vamos supor aqui a rotina de um advogado. Ele faz ali o café da manhã em casa, tem a possibilidade de almoçar e de jantar comida sólida. Ou para almoçar, ou chega em casa e já janta. Se você observar, o grande erro das pessoas, ou a dificuldade, vamos dizer assim, para não utilizar a palavra erro, é fazer a refeição no meio da manhã e no meio da tarde. Essas duas refeições podem perfeitamente ser fontes de proteína, como a whey protein. E isso traz facilidade para o cotidiano da pessoa. Então, dentro desse perfil, e se tudo calculado perfeitamente pelo nutricionista, a gente consegue aí trazer essa praticidade. E Felipe, existe estudos que digam que, de repente, essa suplementação de whey protein pode trazer algum tipo de prejuízo no futuro? Sempre falo o seguinte para o meu paciente, olha, o alimento sólido, ele nunca vai ser substituído em relação à qualidade pela suplementação. Então, sempre que você tiver a possibilidade, faça a refeição sólida, né? Quando eu falo refeição sólida, a comida mesmo em si. Sim. O que chega na nossa corrente sanguínea vai ser o quê? O nutriente, não é o alimento, né? E é importante que seja dito isso. Ou seja, por que tu está falando isso, Felipe? Justamente para elucidar essa pergunta. Como assim? Não existem estudos que tragam algum tipo de comprovação de malefícios em virtude de quê? Da suplementação de whey protein. Para vocês terem ideia, hoje em dia, estudos trazem o benefício até mesmo para patologias como câncer, como regulação da glicose, como diabetes e por aí vai. Porém, entretanto, todavia, aquela história de até água demais faz mal à planta, não é verdade? Ou seja, qual é o erro da sociedade? Isso aqui é muito bom, eu vou utilizar de forma desacerbada, sem uma estratégia, sem um acompanhamento do educador físico, do nutricionista. Aí sim, isso pode trazer prejuízo. O que, Felipe? A quantidade, né, de forma exorbitante, substituições pelas refeições sólidas, aí acaba que trazendo um certo prejuízo. Mas desenvolver patologias, doenças, em virtude da utilização, não tem. O convidado de hoje do Band News Informa é o nutricionista esportivo Felipe Rodrigues, que está explicando pra gente como o whey protein pode ser um suplemento interessante, não só para quem faz academia. Felipe, eu queria falar um pouco sobre as calorias envolvidas no whey protein. É um suplemento que engorda? Que legal! Na verdade, todo alimento ele engorda. Às vezes as pessoas chegam lá no consultório, Camila, e falam o seguinte: Nutri, eu não sei por que eu não consigo emagrecer, ou não sei por que eu estou engordando se eu só como proteína. Pessoal, para vocês terem ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, assim como 1 grama de proteína. Então, o que é o tal do engordar e do emagrecer? Já é outro viés, que é o quê? Comer menos calorias do que se gasta.
certo? Então é o seguinte, se o indivíduo tem um gasto calórico de 2.000 calorias e ele quer emagrecer, o interessante é que ele trabalhe ali por 70% dessa quantidade, que daria ali por volta de 1.400, 1.500 calorias. Pessoal, se está saindo alguma coisa de matemática errada aí, me perdoe que eu estou fazendo de cabeça. Tá perdoado. Mas para que vocês possam entender. Então, assim, não é porque eu estou tomando só whey protein que eu vou emagrecer. Não. Na verdade, como eu falei, tem que ser calculado. Vamos nós. Se em cada 1 grama de proteína tem 4 calorias, se esse indivíduo excede essa quantidade de calorias que ele precisaria para aquela determinada refeição ou para aquele determinado dia, ele vai engordar independente de qual seja a fonte calórica, certo? Mas, sendo bem sincero, vamos nós fazer outro cálculo rápido. Se o indivíduo começa a melhorar os hábitos alimentares dele. Como assim, Felipe? Vamos pegar aquele mesmo nosso colega advogado, eu estou usando a profissão também só como exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, daqui a pouco aparece lá... os advogados vão ficar, vamos mudar, vai. Depois aparece lá a hashtag abaixo Felipe, o pessoal fala do advogado, né? Você quis dizer alguém ficar sentado ali no escritório. Pronto, vamos lá. Então, se esse indivíduo, ele não come nada durante a tarde ou durante a manhã, e ao invés de fazer uma refeição boa, quando se fala de qualidade nutricional, ele come uma coxinha, ele come um salgado, ele vai comer um pedaço de bolo com café. Se ele substituir isso por exemplo, esse shake whey protein ou uma fonte proteica sólida, é claro que ele vai ter benefício quando se trata no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele já deu o primeiro passo, que é a qualidade nutricional. O segundo passo é a questão da densidade calórica. Claro que alguns alimentos são muito mais calóricos do que a proteína, então vai trazer aí a proteína, a ingestão da proteína vai trazer o benefício ali do emagrecimento. O Band News Informa abriu espaço hoje para tirar dúvidas sobre o whey protein. Quem está ajudando a gente é o nutricionista esportivo Felipe Rodrigues. Felipe, a gente começou a nossa conversa falando sobre como pode ser um suplemento interessante para as pessoas que não estão sempre frequentando a academia ou praticando alguma atividade física com regularidade. Na sua prática clínica, você tem tido resultados interessantes, né, com pacientes, principalmente idosos, que fazem uso do whey protein? Excepcional. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. O que é que traz a vitalidade, o que é que traz felicidade para o idoso? A independência. Nós, a partir dos 27 anos de idade, nós entramos num processo chamado de sarcopenia. Não vamos nos estender muito nisso, mas é a perda da massa magra, a perda da musculatura. Todos nós somos programados para diminuir essa musculatura, se caso você não traga ali uma sinalização, ou seja, se você não faz nenhum tipo de treinamento. O que pode atenuar, o que pode diminuir isso? A ingestão proteica adequada, certo? Para todas as faixas etárias. Trazendo o idoso, se você observar, a grande maioria dos nossos idosos, eles têm déficit de massa magra. Então, o que é que um dos déficits também que ele tem na alimentação? A ingestão de proteína. Né? Muitas vezes ele come muito mais fruta. As pessoas hoje em dia, Camila e Bruna, elas têm a percepção da seguinte forma, que é uma percepção errada. Eu estou de dieta. E aí vou comer só fruta, só verdura, e que a verdade não. Na verdade, o estar de dieta é suprir toda a necessidade nutricional. Então, se você traz a possibilidade de um idoso fazer toda a ingestão proteica necessária, e muitas vezes ele vai ter dificuldade da deglutição, ou seja, da mastigação e de engolir aquele alimento, uma suplementação de whey protein seria excepcional, assim como vocês já falaram com outro profissional, a questão da creatina também, uma suplementação ali junto com o ômega 3, que é um excelente antioxidante, anti-inflamatório. Então, são detalhes que você pode trazer para beneficiar a saúde do idoso. Uhum. A gente tem cada vez mais colocado isso e convencido, né, as pessoas que estão chegando nessa faixa etária de que isso ajuda muito, né? E acho que a mulher, inclusive, não precisa nem chegar no idoso, né? O processo que a gente entra de menopausa um pouquinho antes, né, dessa faixa aí dos 60, né, a gente já também ajuda bastante, né, Felipe? O principal erro das meninas é buscar sempre um físico refinado, claro, mas essa busca ser de forma equivocada. Como o que, Felipe? Exemplo, eu vou lá e eu estou de dieta, eu diminuo a minha ingestão calórica, não supro a minha necessidade proteica e, na grande maioria das vezes, não treino musculação. Excedo em relação ao treinamento oxidativo, ou seja, o treinamento aeróbico. Eu vou trazer uma perda de peso? Sim, mas perder peso é diferente de emagrecimento.
você pode observar que na grande maioria das vezes existe uma magreza, uma flacidez e aí automaticamente uma infelicidade em relação ao físico. Uhum. E Felipe, e para criança? Ótimo. Seguinte. Crianças, eu digo assim, vou deixar ser um pouquinho mais específica, vai, só para ir aí você. Crianças que praticam esporte, quase adolescentes, em torno, acima de 10 anos, com 12, 13, 14. É indicado, poderia, por exemplo, ter ingestão? É indicado não só para aquelas que praticam esporte, mas também para aquelas que não praticam. Exemplo. Muitas vezes nós vemos as crianças fazendo a digestão, ou a ingestão, melhor dizendo, a ingestão de alimentos altamente processados, ultraprocessados, industrializados, sem nenhum benefício nutricional. E aí, se você consegue trazer o bom hábito, por exemplo, a minha filha tomou whey protein desde os 3 anos de idade, 2 anos de idade. Por quê? Porque a vida inteira eu fui atleta, né? Então, esse hábito construído dentro de casa vai fazendo com que essa criança ela tenha uma melhor, vamos dizer, aceitabilidade a tipos de alimentos mais saudáveis. O que não pode existir realmente é a utilização desacerbada, sem um direcionamento de um profissional. Mas, se ao invés, concordo comigo, né, que ao invés do nosso filho tomar um achocolatado em caixinha na escola, se ele pudesse ter uma ingestão proteica adequada juntamente com uma fruta, claro que calculado junto ali com iogurte, etc., seria uma refeição muito mais interessante para o crescimento dele. Você falou de uma combinação aí, né, do whey protein, no caso das crianças, mas de maneira geral, o que você sugere de combinar com whey protein e quando tomar? Pronto, de maneira geral, a whey protein ela é muito bem-vinda, né, na rotina, e aí, claro que algumas pessoas têm um pouco de resistência quando se trata da diluição em água. Então, se você não tem nenhum tipo de intolerância, principalmente aos leites e laticínios, você pode sim diminuir um pouquinho essa whey protein, porque o leite e o laticínio, né, no caso o iogurte, vai ser fonte de proteína também, e aí fazer uma ingestão em conjunto. Ou seja, nós temos que lembrar também o seguinte, a alimentação ela tem que ser uma coisa prazerosa, ela tem que trazer o benefício da boa alimentação, mas não só em relação a números nutricionais, mas também de uma construção de um hábito. Então não tem problema nenhum ali, se tiver tudo calculado direitinho, você misturar no leite, etc. E toma antes ou depois do treino? Legal! Na verdade, como eu falei anteriormente, o pré e o pós-treino pode muito bem ser sólido, né? Ovo, frango, peixe, carne, por aí vai. Eu, pela praticidade, na grande maioria das vezes, eu prescrevo para o meu paciente o pós-treino. Aí vai depender de quê também? Da composição corporal do paciente, da intensidade do treino. Do horário do treino, né? Horário, modalidade de treinamento, é tanto detalhe, né, que assim, eu tenho cautela de falar pré ou pós, porque não existe esse engessamento e nós sabemos que existem pessoas aqui que estão escutando que vão aplicar. Então, pessoal, calma, cautela. Lembre-se, aquela continha que nós fizemos lá no começo da nossa entrevista, que é o quê? A quantidade de proteína que eu preciso para o dia, eu vou fracionar isso durante o dia. E no pós-treino vai encaixar uma dessas porções. E Felipe, a gente quando fala de whey protein, existe um monte, existe o isolado, não isolado, qual que é a diferença? Só para as pessoas entenderem. Vamos lá para falar de uma maneira bem simples e vamos um pouco brincando aqui para o pessoal decorar, vamos dizer assim. O que é uma coisa isolada? Uma coisa que está sozinha, né? Uhum. Então, o que é o whey protein? Não é uma fonte de proteína? Então, ela está dizendo que ali tem uma proteína isolada. Isolada de quê, Felipe? De fontes de carboidratos, de fontes de gordura e de fontes de outros tipos de açúcares. Por quê? Algumas pessoas têm intolerâncias, como, por exemplo, intolerância à lactose. Então, para essas pessoas, seria interessante o whey protein isolada. Uma whey protein hidrolisada, ela passou por uma hidrólise, ela passou por uma quebra, então ela vai ser mais rapidamente absorvida para aquelas pessoas que têm dificuldade na digestão. Mas a grande maioria das pessoas, elas acabam investindo de forma errada. Por exemplo, vamos citar um obeso que não tem intolerância à lactose e que precisa trazer saciedade para o seu cotidiano. Se ele toma uma proteína isolada e hidrolisada, ele vai sentir fome mais rápido. Por quê? Porque a digestibilidade daquela proteína é otimizada. Então, para ele, seria interessante uma whey protein concentrada, uma whey protein, a 3W, chamada 3W, que são 3 tipos de proteína, ou até mesmo uma caseína, né, que é uma outra proteína,
né, mas também que é tido no mercado na mesma disposição da whey protein, pó, do pote, etc. Uhum. É legal que as pessoas tenham esse entendimento para não fazerem um investimento equivocado. Às vezes você está comprando uma proteína de R$400, que é excepcional, mas que não precisaria para você. Ou seja, né, Felipe, a gente não dá para colar do amigo ou da academia ou do trabalho, né? Isso não que as pessoas têm que entender, porque é aí que dá ruim também, né? Nas minhas aulas e palestras, eu sempre falo o seguinte: onde é que se diferencia um profissional? Quando ele olha no olho do paciente e respeita a individualidade biológica. Não adianta só fazer avaliação, olhar números, pegar exame de sangue e olhar números e simplesmente seguir um protocolo igual para todo mundo, né? Isso é desrespeito ao paciente. Então, quando você consegue ter essa percepção de resolver o problema do paciente, aí sim você está sendo um bom profissional. Legal. Bom, quero agradecer demais a entrevista com o nutricionista esportivo especializado em bioquímica e fisiologia da nutrição, Felipe Rodrigues. Felipe, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, bom trabalho e até uma próxima. Obrigada, Felipe. Valeu, Camila, valeu, Bruna. Satisfação conversar com vocês, viu? Oi, Informers, a gente acabou de ter uma longa conversa aqui sobre Whey Protein. Em instantes a gente vai falar sobre BCAA. Mas antes, Camila, interessante ver, com base na entrevista que a gente acabou de ter aqui com um nutricionista sobre Whey Protein, como os estudos têm criado uma espécie de base para acabar com preconceitos, né? E no caso aqui, preconceito com pessoas que se suplementam. Pois é, Bruna, a gente dá graças a Deus com o avanço da ciência, é o que a gente quer. Né, eu acho que é o que todo mundo quer, a gente busca ter uma qualidade de vida melhor, se a gente for viver mais tempo, que viva com qualidade, é o que a gente busca, né, a gente ter realmente uma boa qualidade de vida enquanto a gente estiver por aqui, né, então a ciência evoluindo, ela traz isso pra gente, obviamente que sempre existiu um preconceito, e se não for um preconceito, às vezes é um cuidado, né, a pessoa fala, será que isso pode mesmo, que isso não vai me fazer mal, ou agora, ou no futuro, né, esse tipo, principalmente quando a gente fala de suplementação e de ingestão. Que vem muito também de desculpa te interromper, mas é que vem muito, inclusive, de um desconhecimento, né, do assunto. Mas sem dúvida, isso vem para todo mundo, vem para mim, vem para os próprios, por exemplo, pessoas que hoje a gente está entrevistando aqui no programa, pessoas que pesquisam, que são acadêmicas, que são pesquisadores, por isso que eles pesquisam, inclusive, para ter resposta a essas perguntas que nós temos, que eles também têm. Né? Então, essas pesquisas são muito importantes, a gente não pode tirar a conclusão por nós mesmos, né? Então, porque fulano teve câncer, mas ele tomou um suplemento quando ele tinha 20 anos de idade, né? Então a gente tem que entender, a ciência está aí, nós temos que buscar informações em lugares corretos e seguros, e seguir, principalmente, a gente já falou aqui, seguir uma orientação de quem entende, né, porque o grande problema também está em a gente pegar qualquer coisa por aí e colocar na nossa vida, né, então é um suco, é um suplemento, é uma quantidade e não ter medo, né, de quando você vai em algum profissional, de que as pessoas, por exemplo, a gente falando do whey protein, às vezes a gente fala do whey protein, a pessoa já acha que ela vai ficar musculosa, que ela vai virar, a mulher acha que vai ficar com um corpo de homem, né, e os homens acham que vão ficar parecendo um incrível Hulk. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e principalmente quando a gente fala de saúde, que eu acho que isso é muito importante, mesmo para quem treina, mesmo para quem não só alta performance, mas para quem faz uma atividade física diária. BCAA, 4 letrinhas que na tradução livre do inglês para o português significa cadeia ramificada de aminoácidos. Aqui no Band News Informa a gente vai traduzir ainda mais o que é esse tal de BCAA a partir de agora. Para isso a gente recebe o professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, Nelo Eide Zanchi, que tem estudos publicados justamente sobre BCAA. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Bom, eu falei aqui já da sigla, né? Mas o que significa exatamente cadeia ramificada de aminoácidos? Bruna, é o seguinte, nós temos os blocos construtores, né, de proteínas no nosso organismo, e esses blocos construtores, eles são chamados de aminoácidos. Os BCAAs,
eles são uma categoria especial de aminoácidos que eles têm uma ramificação lateral na sua fórmula estrutural, que confere a eles algumas características fisiológicas muito importantes para o nosso organismo. Mas eles têm aí várias funções no nosso organismo, como a construção de massa muscular, por exemplo, né, que vai estar ligada ao desempenho, e também outras funções biológicas. Ou seja, né, professor, ele age diretamente na nossa musculatura, a gente poderia dizer, né? A gente pode dizer que é na qualidade dela e na manutenção e aumento dela? O que se descobriu já tem uns 20 anos aí é que o corpo, se ele não tiver especialmente os 3 aminoácidos BCAAs, e dentro desses BCAAs tem um muito especial chamado leucina, na ausência de leucina você pode ter toda a proteína do mundo, você pode ter todos os aminoácidos, mas se você não tiver a leucina, o corpo não consegue construir a massa muscular. E então as pessoas começaram a pensar a respeito de como seria suplementar esses aminoácidos em várias condições diferentes do nosso organismo. Então o treinamento físico, por exemplo, é uma situação onde se fala muito em suplementação dos BCAAs, mas eu também abro aqui e faço um adendo que esses BCAAs eles são muito importantes também para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, a leucina é um aminoácido que é um importante secretagogo de insulina no nosso organismo, ou seja, nós secretamos o hormônio insulina frente, né, ao consumo de carboidratos. Então, quando a gente come alimentos doces, alimentos que têm carboidratos, a gente secreta o hormônio insulina, isso é fundamental para a regulação aí da nossa glicemia, mas também, pouca gente sabe, que o organismo ele não é sensível só aos carboidratos, né? Os aminoácidos também podem induzir o nosso organismo a secretar hormônios que são muito relevantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Ou seja, professora, a gente, na verdade, vai terminar o programa hoje se suplementando, né, Bruna? Porque a gente falou do whey protein, né, o quanto isso era importante para a saúde também, né, falando de não só pessoas que treinam ou que buscam ficar muito grandes ou ter uma performance, e pelo que você está falando, o BCAA também tornou-se um suplemento, é isso que ajuda muito na saúde. Você falou, não adianta a gente só ter uma quantidade de proteína ingerida, a gente precisa ter um BCAA para esse ganho de massa, que a gente já perde com o envelhecimento, né? Essa regulação da glicemia que ele ajuda também, então, é importante. Então, seria indicado, assim, também para as pessoas que não buscam um treinamento de alto rendimento, né? Uma pessoa que busca cuidar da saúde, está ali, tem o seu trabalho, tem uma atividade física diária, isso é indicado também ver essa quantidade. Aí você faz um teste, por exemplo, para saber se você está em déficit de BCAA, se você tem que tomar. Como é que faz isso? Perfeito. Nós temos um estudo muito interessante agora, que a gente fez em colaboração aí com o pessoal da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde nós avaliamos indivíduos idosos que moravam em asilos e que eles receberam o treinamento físico, né, era um treinamento com resistência, eram bandagens elásticas, e esses idosos foram também suplementados com o BCAA. Né? O que foi muito interessante identificar nessa pesquisa é que os idosos que foram suplementados com o BCAA, eles tiveram melhor em vários marcadores de saúde no organismo deles. Né? Um deles foi o aumento da albumina sanguínea. A albumina sanguínea está relacionada com uma boa saúde do organismo, porque ela transporta aí, por exemplo, ácidos graxos livres no sangue. Então foi detectado que quando o indivíduo está idoso em sarcopenia, em franca perda da massa muscular, os níveis de albumina eles tendem a cair. Isso relaciona-se com uma má saúde. E nesse estudo a gente identificou que os BCAAs, eles parcialmente reverteram esse quadro de queda na albumina, então a albumina subiu com a suplementação do BCAA, o que demonstra aí uma habilidade muito especial desses aminoácidos em fazer bem à saúde sob determinadas circunstâncias. Eu faço só mais um adendo aqui, se vocês me permitirem, dizendo que em relação à performance muscular desses idosos, pelo menos na dosagem que nós testamos, e aí eu entrando um pouquinho nesse quesito das doses, foram suplementados 5 gramas de BCAAs diariamente para esses indivíduos,
durante 16 semanas. Né? Então, o que a gente observou é que, em termos de performance muscular, aumento de massa muscular, ele não teve um efeito assim adicional sobre o treinamento físico. O treinamento já foi muito bom em produzir respostas benéficas na massa muscular desses indivíduos. Só que, né, a suplementação com os BCAAs trouxe um adicional aí para esses indivíduos, que foi a melhoria aí de marcadores relacionados à saúde. E tem efeito colateral já identificado em algum estudo? Os BCAAs, né, eles costumam ser muito bem tolerados pelo nosso organismo, porque, inclusive, se você for numa churrascaria, por exemplo, né, consumir grandes quantidades aí de proteínas, de carne, parte dessas proteínas serão BCAAs, e o nosso organismo ele tem uma grande capacidade de metabolizar esses BCAAs sem trazer qualquer tipo de malefícios à saúde. Né? Mas existem algumas situações especiais, doenças metabólicas, por exemplo, né? Existe uma doença que é muito conhecida, chamada de doença do xarope do bordo, ou Maple Syrup Urine Disease. É uma doença onde não se metaboliza bem esses aminoácidos. Eles têm um defeito genético na metabolização desses aminoácidos, e quando a criança nasce, né, com esse defeito, por não conseguir metabolizar esses BCAAs, ela acaba entrando aí num quadro de grande produção de metabólicos desses BCAAs, e isso faz mal para eles no sentido de que muitos vêm a falecer ainda ao nascimento, dentre outras consequências. Então, a gente vê da seguinte maneira, né? Para pessoas saudáveis, que têm um metabolismo normal, e aí incluem-se idosos também, porque eles não vão apresentar nenhum desfecho negativo sobre o metabolismo dos BCAAs, ele é muito bem tolerado. Tá? As únicas condições onde ele não vai ser bem tolerado são situações onde você tem essas doenças genéticas, onde a gente não consegue metabolizar direitinho esses aminoácidos. Porque fazendo uma pesquisa muito básica assim na internet, é muito comum encontrar que pode sobrecarregar os rins. Tem algo nesse sentido? Aí seria também a mesma questão do whey protein, né, das proteínas e até mesmo da creatina, porque são produtos, são suplementos e substâncias que, uma vez ingeridos, parte do seu metabolismo, né, parte dos seus metabólitos, eles devem ser excretados via rim. Então, o que pode acontecer, né, para pessoas que tenham debilidades ou deficiências na função renal, de não ser muito recomendado que se ingira grandes quantidades, né, de aminoácidos, de uma forma geral, não são nem os aminoácidos de cadeia ramificada, de uma forma bem geral. Então, para a gente chegar, né, Bruna, para a gente chegar realmente a ter um problema, eu diria, ingerindo os aminoácidos de cadeia ramificada, seria necessário, antes de mais nada, ter problemas na função renal. O Band News Informa vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de tirar mais dúvidas sobre BCAA com o professor Nelo Eidzank, da Universidade Federal do Maranhão. Professor, o BCAA as pessoas podem consumir em cápsulas? Eles podem ser consumidos, tá? Tanto na sua forma in natura, né? Ou seja, dentro dos alimentos, então assim, carne, peixes, frango e ovos, eles vão conter grandes quantidades de aminoácidos BCAAs, e também ele pode ser suplementado. A forma mais comum de se suplementar os BCAAs é na forma em pó. Os BCAAs eles são uma trinca de aminoácidos, né? Ele é formado pela leucina, pela isoleucina e pela valina. A leucina ela não tem um sabor muito agradável, tá? Ela tem um sabor muito marcante e amargo, que a indústria ela tenta mascarar, misturando com sabores cítricos e tudo mais. Hoje a gente tem até no mercado produtos que não são não diria que gostosos, mas também não são ruins de se consumir, né? Hoje em dia está mais tranquilo. Professor Nelo, a gente sente alguma diferença quando a gente toma o BCAA? Porque às vezes esses suplementos que às vezes a gente toma e a gente não percebe muito, né? Será que eu estou tomando alguma coisa que está valendo a pena, né? Perfeito, Camila. É uma excelente pergunta mesmo. O que a gente sabe hoje é que se você tiver um bom consumo de proteínas, tá, e dentro dessas proteínas elas já vão conter o BCAA, não será necessário você fazer uma suplementação extra de BCAA para ter ganhos adicionais. Mas tem uma outra vertente também que diz o seguinte: se a tua refeição não tiver uma quantidade mínima de BCAAs,
provavelmente você não vai ter uma boa construção muscular também. Então, o que a gente tem de literatura é que cada refeição proteica é recomendado que ela tenha no mínimo 2 gramas de leucina, que a gente chama de limiar de leucina. Então, você atingindo esses 2 gramas de leucina em cada refeição, você está otimizando a sua construção muscular. Claro, se você estiver fazendo também, né, o treinamento de força. Eu só queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte: os ganhos de BCAA, né, em relação à construção muscular, eles não estão sendo tão bem demonstrados. Só que quando a gente fala, por exemplo, de situações catabólicas, então a sarcopenia, o envelhecimento, o câncer, a AIDS e a própria sepse, a gente observa que eles podem ter, sim, efeitos benéficos se suplementados na sua forma isolada, tá? Porque eles podem vir a atuar como agentes anticatabólicos, especialmente nessas situações. Mas isso já foge um pouquinho das pessoas do dia a dia, né, que não estão acometidas por esse tipo de doença. Perfeito. Bom, quero agradecer muito a entrevista com o professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, Nelo Eide Zanchi. Professor, muito obrigada pela participação aqui no programa e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, Nelo. Obrigado, Camila, e obrigado, Bruna. Foi ótimo. Camila Hirsch, hora de ir embora. Vamos embora suplementadas esse final de semana, hein, Bruna? Fortificadas. É isso. Beijo, Bruna. Abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem. Quem quiser falar com você, como é que faz? Através do meu Instagram, do @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.